Hoje iremos tratar sobre a pena de morte, também chamada pena capital, uma sentença aplicada pelo Poder Judiciário que consiste na execução de um indivíduo condenado pelo Estado. Os criminosos condenados à pena de morte são geralmente culpados de assassinato premeditado. Há alguns países que adotam esse método de punição, como a China, o Irã, a Arábia Saudita, Iraque, Estados Unidos, Iêmen, Coreia do Norte. No Brasil, a pena máxima para todo e qualquer delito é de 30 anos de reclusão, conforme prevê a nossa legislação, não havendo permissão para a implantação da pena de morte, em única exceção nos períodos de guerra, de acordo com o artigo da Constituição Federal. Um exemplo desse fato é o caso de James Holmes, o homem de 25 anos que é acusado de assassinato de cada uma das 12 pessoas que morreram na pré-estreia da sessão de meia-noite do filme Batman. Na semana passada, os advogados de defesa apresentaram uma oferta inesperada para que Holmes declarasse culpado e a acusação, em troca, não pressionasse pela pena de morte, mas concordasse com a prisão perpétua, sem liberdade condicional. Porém, a Promotoria do Estado americano do Colorado anunciou nesta segunda-feira, dia 1 de abril, que vai propor a pena de morte contra James Holmes, devido a seu ato. A partir desse acontecimento, surgiu um debate entre Juliana, uma utilitarista que defende a pena de morte, e Diego, um religioso que é contra esta. Você chegou a ver a notícia sobre aquele cara que matou 12 pessoas no filme do Batman e que ele pode ser condenado à morte? Sou totalmente contra a pena de morte. Tomara que não adotem esse tipo de punição aqui no Brasil. Eu não concordo com você. Eu acho que as pessoas que matam outras não tem jeito, elas nunca vão mudar. E pelo que eu fiquei sabendo, cerca de 78% dos criminosos que saem da cadeia voltam a praticar novos crimes. Mas não são todos que voltam a fazer isso. Todos merecem uma segunda chance. Na vida, as pessoas têm o direito de se arrepender e tentar mudar suas atitudes. Mas se existisse a pena de morte aqui, os criminosos iriam pensar 2, 3, 4 vezes antes de matar, ou cometer algum crime, e com certeza a criminalidade ia diminuir. Mas nem é comprovado que com a pena de morte os crimes diminuam. Mas a vida é um dos direitos fundamentais do homem, por isso quem destrói a vida de outro perde seu próprio direito de viver. Claro que não! Deus foi quem deu a vida e só Ele pode tirar. Assim como ninguém tem o direito de matar, não vai ser o Estado que vai ter. E quem garante que Deus realmente existiu? As atitudes tomadas devem satisfazer a vontade da maioria. Com certeza, a grande maioria vai querer que o assassino seja condenado à morte. Assim, o Estado tem que condená-lo. Mas pode ser que o inocente seja condenado. E aí, se mais tarde sua inocência for comprovada, não vai dar pra fazer mais nada. Mas o Estado não vai condenar alguém antes de ter certeza de que ele realmente matou a pessoa. Sempre há investigações que duram anos antes que alguém seja condenado. Para Santo Agostinho, a pena de morte é uma ofensa a Deus, porque anula a dignidade e a pessoa humana. Então, do que tirar a vida de alguém, é bem melhor tirar sua liberdade e prendê-lo. Mas nem é nossa obrigação ter que sustentar esses bandidos. E, em vez de usar o dinheiro arrecadado com os impostos para construir novas... Em vez de usarem o dinheiro arrecadado com os impostos para construir novas escolas e hospitais, boa parte desse dinheiro vai para matar a fome desses criminosos. Assim, se for estabelecida a pena de morte, o custo com a carceragem vai diminuir. A justiça não vai melhorar matando um criminoso. Se o Estado for matar todos aqueles que já mataram alguém, vai virar um ciclo vicioso. Sempre vai ter um matando o outro. O número de criminosos nos últimos 10 anos aumentou mais de 100%, causando a superlotação dos presídios. Assim, a pena de morte seria uma possível solução para acabar com a superlotação. Mas um dos motivos que leva as pessoas ao mundo do crime é a miséria. Então, uma solução seria o investimento do governo para acabar com isso. Isso sim diminuiria a criminalidade no nosso país. Eu ainda acho que deve ter pena de morte aqui, porque a felicidade da maioria é o que importa. Mas é impossível medir e comparar a felicidade entre duas pessoas. Como vamos saber se a felicidade da família da vítima vai ser maior se o assassino morrer ou se a felicidade da família do assassino vai ser maior se ele não morrer? Não podemos medir a felicidade assim. Mas não é só a família da vítima que vai ficar feliz, e sim uma boa parte da população, que com certeza é maior do que a família do assassino. Mas é Deus quem determina quem vive ou morre. A partir desse debate ocorrido entre Juliana e Diego, percebemos que há visões de mundo diferentes sobre a pena de morte. Segundo a utilitarista Juliana, toda ação praticada pelo homem tem como objetivo final a felicidade global, isto é, a vontade da maioria da população é que importa.
Portanto, parece favorável que a pena de morte seja adotada nos países, na medida em que se considera a teoria ética baseada na consequência. Já Diego apoia a teoria ética baseada no dever, na qual se insere a ética cristã. Afirma-se que a pena de morte é considerada algo que não deve ser realizado, visto que Deus é quem tira a vida das pessoas, já que este lhe concedeu a vida. Essa moral cristã deve ser atingida através da aplicação dos 10 mandamentos da Bíblia, cuja palavra é de Deus. Portanto, não há como determinar uma visão moralmente correta ou moralmente errada, já que cada um possui seu ponto de vista.